Temos que dar um nome pra ela, né? Muita cara de Shakira. Então Shakira irá nos acompanhar. Total 137.211 pesos colombianos. A cor da água aqui é absurda. A insolação veio. Bora para mais um dia de passeio, Shakira estacionada. Dessa vez protegidos, colocamos uma blusa UV porque queimamos demais ontem. Hoje nós vamos fazer o snorkel, nós e mais um casal apenas. Eles nos levam num local que não tem tanto turista, provavelmente mais peixes, preparando um local específico. Da cidade e a gente veio pra cá, bem perto das barreiras que tem aqui. Acho que pelo jeito pra lá já é alto mar, né, Vi? Eu não arriscaria lá não. Finalizado mais um passeio, finalizado o snorkel com a marquinha ainda aqui no rosto. A marquinha do coisa, tá doendo um pouquinho, mas é porque é muito tempo que a gente fica fazendo, acho que deu o quê? Uma hora e pouco. A gente vai lá na barreira de corais, que é onde tá quebrando as ondas. E uma curiosidade que a gente não sabia, ele explicou pra nós depois quando a gente entrou na água, que é a terceira maior barreira do mundo. Perde pra Austrália, que é a primeira, e Belize, que é a segunda. Exato, e essa é a terceira. Muito bonito. A gente conseguiu ver arraia, tubarão. Calma, tem que fazer suspense. A gente viu arraia, peixe, peixinho, peixão, arraia grande, arraia pequena e... tubarão! Ai. Ele falou que é um tubarão bem difícil de ver. Ele mesmo viu 3 vezes esse ano. Ele faz várias vezes esse passeio. A gente foi muito sortudo, mais uma vez sortudo. E foi muito legal, muito boa a experiência. É fundo, a gente achou, eu pelo menos achei que não ia tão fundo, mas é Começa fundo. no rasinho, tem umas partes rasas, mas aí tem umas espécies assim de poços dentro assim dos corais, né? Mais fundo. Mas experiência Passeio. aprovada. A gente não tá falando tão animado porque cansa, né? A gente tá bem cansado. Bem cansado. Não sabe nada fácil que nem eu coloco o colete. Eu sei mais ou menos, mas eu não me... colete, sim, mas coloco o colete, vai de Até porque boa. a água salgada faz a gente flutuar mais. Eu tava sentindo flutuando bastante, não precisava fazer muito esforço pra nadar, não. Cansa igual, porque tem que bater perna e tudo mais, e a respiração e focar ali pra não sugar água nem nada. Então cansa, mas dá pra fazer sabendo nadar ou sem nadar e não vai ser tão exaustivo. E esse é mais um passeio que a gente fechou com o San Andrés com o David. Eles oferecem também a GoPro, caso você queira contratar. O pé de pato e o snorkel já é incluso no passeio, mas se você não quiser você fazer as fotos e os vídeos, você pode pedir para eles tirarem. Aí você paga um valor ali, tanto foto quanto vídeo, aí você vai fazendo as poses, ele vai ajudando você, o instrutor. Bem legal, super recomendado. Hoje nós resolvemos sair um pouquinho na noite, ver como é a vida noturna aqui em San Andrés. A gente vai jantar com os amigos, bastante movimento por aí, bastante gente na rua, bastante gente de branco que nos deixou uma pulguinha atrás da orelha. A gente não sabe se é alguma festa do branco que vai rolar, algo assim, mas a gente viu que todo dia tem muita gente de branco. Aí tem o pessoal que fala que tem uma festa para Iemanjá, o pessoal fala que usa essas roupas porque é mais arejado. Não sabemos, só sei que a roupa tá de branco, eu tô com shorts branco, a gente vem no clima. Fazer um passeio que está um pouquinho fora dos comuns aqui, que é ver o amanhecer a partir do aquário. Nós já chegamos aqui, já fizemos uns takes para vocês, já tiramos algumas fotos, pegamos
o nascer do sol. A gente saiu, tava à noite ainda, quando a gente saiu lá do porto. E agora a gente vai poder ver os peixinhos, porque não tem muita gente, então tá bem tranquilo. É o mesmo lugar que a gente veio outro dia, só que agora é bem mais calmo. E já venha descansado, porque aqui você não vai descansar, pelo menos se quiser fazer todos os passeios como a gente tá fazendo. Tá bem tranquilinho, bem calmo, mesmo com algumas nuvens aqui, o dia tá perfeito. Esse marzão aqui nos dando as boas-vindas e um bom início de dia. É, não tem como começar acho, o dia melhor aqui do que no meio do mar, vendo o nascer do sol. É muito gostoso, a vibe é gostosa, a água tá quentinha, Uma delícia. Deve ser o quê? Umas 6 da manhã e tá super quentinha a água. Vale a pena, se vocês tiverem a oportunidade, façam esse passeio também. Voltamos do amanhecer, já demos uma ajeitadinha na mochila, porque agora é o principal passeio, um dos principais, mas que a gente estava bem ansioso, principalmente aqui, ó. Eu estou muitíssimo ansiosa, eu acho que era o que eu mais queria fazer quando a gente agendou de vir pra cá, que é o mergulho. Fazer um mergulho de batismo, é um pouquinho mais longo do que o que a gente já fez. A gente fez de 20 minutos, esse acho que é uns 40. Depende, é claro, da sua respiração, do quanto oxigênio você ocupa. Eu amo água, amo nadar. Os snorkels já tô me fazendo super feliz. Mas agora tem o mergulho e eu estou assim. A diferença desse pro anterior que a gente fez com o snorkel é que esse é com cilindro. É aquele que você vai respirando oxigênio que vai atrás e desce bastante mesmo. A gente fez uma vez, como a Rô comentou, lá em Porto de Galinhas, no Pernambuco, mas faz uns 4 anos, eu acho, 3 anos pelo menos. Pra mim não foi aquela experiência, porque eu fiquei bem tenso embaixo, pra ela foi ótimo. E agora vamos mais uma vez. A gente sempre conta da nossa reação. Quando a gente saiu assim da água, eu falei, já! E o Vitor? Finalmente! A gente tá esperando vir nos buscar, que esse é um dos... Acho que é o único passeio que eles buscam. Que eles vêm buscar aqui. Então como a gente já tá estão chegando aqui, embora. Tranquilo. Mas bora lá. Chegamos aqui onde a gente vai fazer o mergulho. É como se fosse uma base bem do ladinho do mar. Então a gente não vai pegar um barco para ir até o coral, alguma coisa assim. Já tem corais aqui do lado e uma profundidade legal. E a gente recebeu as orientações, dicas de o que a gente vai fazer embaixo d'água, porque lá a gente não consegue conversar, então tem que ter vários sinais. Agora a gente vai começar a se equipar, colocar pé de pato, ver a máscara certinho, pra aí sim ir pra lá e descer pra mergulhar. Aí a gente faz um testezinho em cima, então caso você tenha medo de fazer mergulho num café, será que eu posso? Aqui ele chega até 10 metros, que é o mergulho de batismo, que chama, né? Então vai com o instrutor para 2 pessoas, a cada 2 pessoas tem um instrutor lá guiando pra te ajudar, e aí desce 10 metros e é tudo muito seguro, eles vão te ajudando, então fique tranquilo porque dá certo. A gente tava até pensando se a gente levava ou não a GoPro pra ir fazendo alguns vídeos. Acho que a gente vai levar, a gente não tomou a decisão ainda. Por quê? Porque também no passeio tem fotos e vídeos inclusos já. Quando você fecha, tem um instrutor. No pacote do Isso, o pacote do David. E aí já vai ter várias fotos. A gente viu um pessoal que foi com eles, inclusive as fotos ficaram maravilhosas. Tá vendo se compensa levar a GoPro? Eu gosto porque daí a gente vai ter mais liberdade pra fazer os nossos takes. Às vezes a gente vê alguma coisa legal, um coral legal lá e quer tirar uma foto, fazer um vídeo e aí não dá. Então a gente tá pensando, e a GoPro também tem uma cordinha que dá pra amarrar, isso é então talvez seja uma boa. A gente vai decidir ainda se a gente vai levar. Fora que a visibilidade lá embaixo, segundo eles, são de 20 metros, 20 a 30 metros. Então é uma visibilidade muito boa, as fotos ficam realmente muito boas. A gente já viu nos snorkels que tem água mais turva, porque tem mais gente ali, e já é uma visibilidade muito boa, então lá embaixo deve ser melhor ainda. Nossa, tudo queimado ali dentro. É muito pesado? Não, mas... Tudo queimado. Dramático pra caramba você, né? Nossa! Não, oi, mas não é? Ah. Ele é dramático? É dramático. É porque que nem mochila esse. É que você tá com o maiô que protege.
finalizado o mergulho. E aí? Nossa, Realizada? demais, demais. Foi muito, muito top. Foi muito longo, a gente ficava livre, então a gente poderia ir vendo o que a gente quisesse. Foi muito legal, muito confortável, não tive problema com o ouvido. Agora ficou um pouquinho assim de dor, mas é normal também por causa da pressão. Bem de leve. A única orientação que a gente tinha é não passar o instrutor. Do resto a gente podia ficar do lado dele, atrás, pra cima, pra baixo. Eu confesso que eu gostei muito, tá? Muito, Diferente muito. da outra vez. Que não tinha gostado nada da outra vez, amou. Eu também amei, muito legal. Foi rápido, passaram 42, a gente ficou 42 minutos embaixo d'água e não deu pra perceber. Pra mim foram 20 no Foi máximo. muito rápido. Essa vez eu acho que eu curti um pouco mais porque já tinha feito antes. Quem faz a primeira vez é normal ficar nervoso, ficar tenso. Escuta o instrutor, confia no instrutor, respira bem, porque é tranquilo, é bem de boa. Se acontecer algo, ele sempre vai perguntando, fazendo sinais, ele combina alguns sinais, né? Que é normal pros mergulhos, mas foi muito gostoso, a água tava muito boa, mais um super passeio. Eu acho que é um dos que não dá pra sair daqui sem fazer, a não ser que você realmente não queira ou tenha algum problema. Se tiver sem impedimento, faça, porque, nossa, eu acho que pra mim foi o melhor até então. É, pra mim acho que também. Estamos com a mochilinha pronta para sair. Vamos sair agora conhecer a ilha, as roupas penduradas ali ao nosso varal. Ainda tem fora também. Super protegidos, porque agora vamos... Eu, a Rô e a Shakira, um bom tempo embaixo do sol. Bom que é fim de tarde já, a gente chegou, a gente fez então o amanhecer, o mergulho. Imagina o quão cansada a gente não tava, né? Demos uma descansadinha. Almoçamos, demos uma dormidinha. Nossa descansada foi boa, acho que deu umas 2 horinhas mais ou menos. Agora são umas 4 horas e aí a gente vai sair para conhecer a ilha e alguns pontos para mostrar para vocês. Amanhã a gente pretende sair também, mas aí a gente vai curtir um pouco mais, porque é uma data especial. Amanhã, Rochelinha fazendo aniversário. Vim, parabéns aqui pra ela, feliz aniversário. Muito obrigada já. Acho que é um momento bem legal esse, porque nós também ainda não conhecemos a ilha. O máximo que a gente foi ali na parte do centro e hoje pro mergulho. Então a gente vai dar essa volta completa. Parece clichê falar, mas tudo que a gente vai vendo, a gente vai mostrando, a gente pesquisa antes para saber um pouco da história, um pouco do que contar, mas a gente olha pela primeira vez no que vocês estão olhando por aqui também. Então acho que essa é a magia que a gente busca trazer pro canal. Todos os lugares até agora no nosso canal é a primeira vez que a gente foi. Futuramente a gente pode ir em lugares novamente, voltar e tudo mais, mas tá tudo sendo muito novidade, então sem mais enrolação, bora nessa. Tá rolando uma obra ali ainda na rua, vamos ver se vai dar pra sair tranquilo com a Shakira. Espero que a Shakira não fique presa ali. Mas vai dar tudo certo, bora que bora. Meu Deus. Só a gente gosta de tomar uma, a Shakira tem que se manter hidratada também, né? E o shot que a Shakira tomou custou 13 mil pesos, um valor bem legal. A gente tinha quase esvaziado o tanque dela. Tínhamos falado que ia sair mais ou menos uns 20 mil, saiu melhor que o esperado até. Passamos por uma boa chuva no caminho, mas agora o sol já tá abrindo, então quando chove aqui é rapidinho. Tem em todo lugar motoqueiro. Essa região que a gente está passando se chama São Luís. É como se fosse uma cidade, não é a cidade principal, que é onde estão a maior parte dos hotéis e tudo mais, mas aqui também tem hotéis. É um ponto bem mais calmo do que aquela cidade principal, que você vai encontrar muito mais locais, pessoas que vivem aqui mesmo, às vezes trabalham lá na cidade principal e moram aqui. Então uma cidade bem mais tranquila, já com o clima da ilha mesmo. Essa é a grande diferença. E aqui tem uma das principais praias, que é a praia de São Luís. E a gente vai parar lá para dar uma olhada na praia e ver como é que é, porque dizem que aqui é bem mais tranquilo, bem mais calmo do que aquela praia principal do centro. Deu uma parada aqui, dá pra ver que tem alguns hotéis, restaurante, a galera tá curtindo um pouco a praia, tá demarcado ali, acho que é por causa da quantidade de corais. E aqui é até engraçado de ver, olha lá a chuva que a gente pegou, o Vi encharcou a camisa, mostra aqui, pegamos uma chuvona de frente, mas aí já passou, mas tá lá a chuvinha ainda, ó.
Lá é o aquário, Johnny Cay é atrás aqui dessa ponta. Os turistas, principalmente, têm aquele carrinho de golfe, né, que é o pule. Nós começamos em 2 e somos aventureiros, estamos com a Shakira, mas a chuvinha ali vem de água no olho. Foi é uma benção, né? Fresca. E bom que o sol não tá forte também, então tá bom que é final de tarde também, tem esse fator. Mas o fato do sol não estar tão forte ajuda pra gente não queimar um pouco mais. Inclusive você queimou seu nariz hoje também, tá bem vermelho. A gente já tá no finalzinho do município de São Luís, da cidade de São Luís. E a praia se chama São Luís pelo nome da cidade. Porém, ela tem um outro nome que é Sound Bay, Baía Sonora. Porque aqui a gente sente que o vento bate muito mais do que lá na praia principal da cidade. E por isso, com esse vento batendo, o som do vento e dos cocos balançando nos coqueiros, aí eles deram o nome de Sound Bay, Baía Sonora, porque tem esse som específico. E realmente tem muitos coqueiros, a gente vai passar por eles agora, a gente vai filmar para vocês. Um clima bom. Agora a gente está chegando na região de El Cove, né? Até a própria as ondas, sabe, seus efeitos sonoros, coisas que a gente não escuta lá, por ser bem movimentada a cidade e tal. Muito bom, muito bom. Estamos no ponto favorito dos turistas, porque é o local mais instagramável aqui de San Andrés. É uma rua, é a rua que faz a volta na pontinha e tem esses coqueiros. Então a galera para aqui para tirar foto, fazer vídeo, porque realmente é muito bonito. A gente já fez o nosso. Até que eu falei pra rua assim, nossa, olha que bonito, faz um vídeo. Ela falou, não, aqui é o ponto mais instagramável, eu nem sabia. Praticamente a gente está na metade do trajeto, mas tem várias paradas ainda que a gente pretende fazer. Apesar do ponto ser instagramável, tem movimento de carro, moto, os próprios bugzinhos o tempo inteiro. Então tem que ter cuidado na hora de fazer a foto, ficar ligado, não fica babaqueando, não fica tirando selfie assim sem olhar pra... que não está nos ajudando são as camisas de sol, né? Não fica legal, mas protege. Ela tem uma boa função, então não tem como a gente fugir dela não. Temos num ponto que talvez seja o ponto mais polêmico aqui da ilha, que é El Hoyo Soprador. Aqui. É um local que você não paga para entrar, não tem entrada, porém eles pedem que você consuma alguma coisa, ou por pessoa ou por casal. No caso pode ser um drink por casal, por exemplo, um drink no coco que custa 25 mil pesos. Então sem isso eles não permitem que você entre lá, precisa entrar e precisa consumir. E a grande questão é, quando você chega aqui eles vão falar que tá soprando, só que às vezes ele não tá soprando. A atração aqui é um buraco na rocha, que esse buraco vem lá do mar, então quando a maré sopra, ele bate e espirra água, esguicha a água desse buraco, por causa da pressão da maré, da onda e tudo mais. E aí faz aquele sopro assim, parece as costas de uma baleia, quando ela sopra assim. Acontece que às vezes a maré tá baixa e não sopra, que é o caso que a gente acha que tá acontecendo, porque não tá dando barulho de onda batendo, tá bem fraquinho. E ele falou que está subindo a maré, ou seja, não tá soprando o vento, ele falou. E tem tipo um carro aqui, uma van, mais ninguém, então... A gente vai optar por não entrar, porque, enfim, não tem por que gastar, a gente não tá com vontade de beber nada agora, e aí a gente vai seguir a viagem, mas fica a dica pra vocês, cheguem, deem uma olhada na maré, se a maré tá realmente alta, pra ver se vale a pena entrar. Dizem que é muito legal, é divertido, porque você pode ficar do lado, ele sopra, molha você e tudo mais, é um fenômeno da natureza bem legal, mas a gente vai optar por não ir porque realmente não tá no seu ápice. Pra quem economizou 23 mil pesos pra não pegar um táxi do aeroporto, eu não vou pagar 25 mil pra ver um... É bom que a gente quer provar o coco louco, por exemplo, mas a gente não tá com vontade agora. E eu tô dirigindo também, então... Pois é. Vamos seguir viagem agora, essa grande viagem de volta na ilha, e vamos ver o próximo ponto. Esse aqui é o balneário de Westview, que é um dos principais balneários que tem aqui. Ele tem toboágua, trampolim. A gente pretende vir aqui amanhã para curtir o dia. Fica aqui na região de Westview, que é como se fosse uma área mais preservada aqui, que é um local bacana para você vir curtir um pouquinho por um tempo. Mas alguns balneários aqui, essa região toda é de piscinas naturais, então dá para entrar, fazer snorkel, e aí alguns desses balneários colocam alguns atrativos a mais. Em um ponto bem emblemático e curioso aqui na ilha. A gente não vai conseguir entrar por questão do horário, tá fechado já,
é a Cova de Morgan. Pirata Morgan foi um pirata muito famoso e muito rico, porque ele roubou muitas embarcações e fez uma fortuna enorme, sendo tão famoso que Carlos II da Inglaterra considerou ele um cavaleiro da sua ordem. Então ele conseguiu um título pelo tanto de fortuna que ele arrecadou, apesar de ser roubando, né? E por ser muito rico, ele temia que as pessoas, amigos e inimigos, roubassem sua fortuna. Então ele foi atrás aí de uma caverna para esconder o seu tesouro, e assim conta a lenda que essa caverna está escondida aqui dentro. Hoje é um museu que tem aqui e muita gente procurou esse tesouro, mas é claro, nunca foi encontrado. Quando sobe, quando mexe a maré, a caverna sobe, desce. Diz a lenda que ele escondeu muito bem, porque até hoje ninguém encontrou. Mas enfim, dizem que aqui que está escondido o tesouro dele. O museu tem que pagar para entrar, dura mais ou menos meia hora a visitação, e aí dá para ver a caverna, tem todo um museu com explicações e tudo mais. Tá fechado porque a gente veio um pouquinho mais tarde, mas enfim, vale a pena contar pra vocês essa história do famoso Pirata Morgan. Inclusive fiz algumas amizades aqui, tá? Fiquei parada aqui pra contar pra vocês e começou a surgir dog de todo lado. Saíram aqui de dentro. Será que eles são piratas também, amor? Muito bom dia, iniciando as comemorações do meu aniversário. Viemos aqui tomar um cafezito da manhã, na vulgo desayuno. A gente optou por vir aqui no Valdez. Não é Valdez. Piada interna. Piada interna. No Juan Valdez, que é um café típico aqui da Colômbia. Uma cafeteria que vai ter no mundo inteiro, tem no Brasil também, tem vários lugares. Mas aqui é o tradicional, porque é daqui, não daqui de San Andrés, né, da Colômbia, e aí a gente não tinha provado ainda. Hoje o dia é pra ser um pouco mais light, pra curtir o nível da rua mesmo, curtir uma prainha, dar uma voltinha numa parte da ilha, tomar um café da manhã e um almoço fora, em lugares pra mostrar pra vocês com valores, inclusive. Que é uma coisa que a gente não faz com muita frequência, mas em datas especiais é óbvio. Falei para o Vitor, hoje nós iremos curtir um dia de turista. Total. Chegou o nosso cafezinho, a gente pegou um palito de queijo, um croissant de queijo, o meu é um cappuccino e o do Vi é... Um latte de arequipe. E o que é arequipe? Arequipe Ué, arequipa? Não. Arequipe é um doce de leite deles. Lá em Cali a gente provou o oblés, que é o doce, e aí lá eu perguntei já o que era arequipe, porque vinha. Agora já sabemos, vocês sabem também. Então quando vocês verem arequipe em alguma receita, alguma coisa, é doce de leite, não se assustem. Os salgados foram 8.500 cada um deles, e junto com as bebidas deu um total de 42.500 mil pesos colombianos. Então deu 12 mil a média aí das bebidas, e agora bora provar. Viemos hoje no letreiro de San Andrés, afinal a gente passou aqui várias vezes, não parou nenhum dia. Tem um rapaz ali que tira fotos, cadê? Ali, o rapaz que tira fotos. Ele falou que custa R$5 para tirar 10 fotos e envia na hora e tal. Então caso alguém queira, a gente vai fazer o favor de tirar pro casal, eles vão tirar pra gente, mas as fotos são bem legais pelo que a gente foi vendo. Passamos aqui na nossa hospedagem para trocar de roupa, colocar uma manga comprida para não queimar tanto. E vamos agora conhecer o Westview, que é aquele ponto que a gente passou ontem. A gente vai descer lá, vai curtir um pouco antes do almoço. Agora são mais ou menos umas 11 horas. Dá tempo da gente ir lá curtir para depois poder almoçar. Vambora! Shakira tá pedindo arrego. Ela falou que ela não aguenta mais zanzar pela ilha com a gente. Chegamos em Westview. Bora curtir um pouco agora, mergulhar, conhecer os atrativos que tem no complexo. Aparentemente a gente paga uma vez só e curte tudo que tem ali dentro. A gente deixou a Shakira aqui do outro lado da rua, acho que não tem problema. Que delícia, viu? Andar de moto, não sou, como eu falei, assíduo das motos, tenho carta, mas só tirei carta e nunca mais dirigi. Mas aqui, como tá muito quente, é claro que ficar o tempo todo embaixo do sol é meio ruim, mas coloca um boné, uma camiseta, tu vê o ventinho que vem, é legal. Fora que as paisagens que a gente vai vendo no caminho Pô, parece que você tá no meio de um filme, né? Imprescindível, vem pra San Andrés, ou alugou um mule, ou... Esse aqui que tá passando. Ou a moto, caso seja mais de 2 pessoas, obviamente pega um carrinho desse. Ou também tem as chivas, né, que fazem os passeios coletivos. Mas eu, como acho que a gente pode fazer essa recomendação, né, amor? Que a gente pode recomendar ou a moto ou o carrinho, querer ter mais liberdade, vai no seu tempo, vai parando onde quer. Eu acho que pode se hospedar onde quiser, se quiser, porque aqui ao entorno da ilha também tem muitos hotéis bonitos, com vista pro mar, que provavelmente não são tão caros quanto os que tem ali no centro, com vista pro mar. Então vale a pena você pegar uma moto e pagar um pouco menos na hospedagem, e aí onde você quiser, o horário que você quiser, não fica limitado aos passeios.
Ah, legal. Nós certamente não mudaríamos a hospedagem que a gente pegou. É óbvio, né? Não é todo luxo, não é numa rua assim super pavimentada que a gente viu que eles estavam mexendo lá. Mas é uma exceção, eu acho que tá acontecendo ali. Óbvio, óbvio. É porque é pra baixa temporada, eles estão aproveitando pra... No centro também tá acontecendo isso, eles também estão reformando lá. De qualquer forma, é um investimento menor que a gente fez isso para aproveitar mais os passeios nas demais atrações. Agora bora entrar que eu quero cair na água. Bora. Aqui a gente já na entrada paga os 10 mil por pessoa. Ganha uma pulseirinha para poder ingressar. Graças. Vamos entrar e conhecer juntos aqui. Tem um barzinho logo na entrada direita. Tem colete, pelo jeito, se alguém precisar. Ah, eles alugam. Ó. Alugam por hora, caso alguém precise de colete. Já fiquei triste que eu perguntei se aniversariante tinha desconto, não tem. Poxa vida, hein? Nada feito. Olha. Tem locker também. E aí tem os principais atrativos que são o tobogã Uau! e os trampolins que estão ali. Vai pular já. Nossa! Lá onde eles estão com aquele capacete, lá é onde eles fazem o Aquanautas. É um dos passeios, um dos atrativos que tem aqui na ilha, que você coloca uma espécie de capacete e você vai descendo até o fundo do rio e lá você caminha do fundo do mar. E lá você caminha igual um astronauta, assim, e tem uma escultura. É um dos atrativos que tem aqui, é uma escultura de Poseidon, bem no fundo da água. E aí dá pra ir lá, ver e tudo mais. Mas já você paga a parte, né? Não tá incluso nesses 10 mil. Não tá incluso aqui. Aqui é basicamente uma piscina natural, com uma profundidade de 3 metros, mais ou menos, depende da maré, é claro. E fora todas essas estruturas de diversão, também tem escadinha pra subir. Então tudo bem estruturado, bem tranquilo pra vir curtir aqui um tempinho, 2, 3 horas, ou se quiser ficar aqui o dia inteiro também dá. Aventuramos algumas vezes aqui. Tem um trampolim um pouco mais baixo, um pouco mais alto. Trampolim baixo, check. Trampolim alto, check. E tobogã, check também. Do qual você mais gostou? Eu acho que eu gostei mais do altão. Tipo, demora mais pra cair. Demora bastante pra cair. É, tem que tentar dar um bico nesse aqui, que é um pouco mais baixo, ou uma bombinha. O Vitor queria dar um mortal, eu proibi ele, porque se ele cair de mau jeito, realmente machuca. Tipo, quando a gente cai com o pé reto, assim, dica, pule em lugares altos com o pé esticadinho, porque com o pé reto dói embaixo. Não que vai machucar por algo que está embaixo, que é bem fundo. É mais por conta do impacto, pra tomar cuidado. Exato. E o tobogã, o segredo é tampar o nariz, senão você faz uma belíssima lavagem nasal com um soro bem salgado. Ardeu. Pra quem gosta de tomar um drink, tem também um barzinho ali, um outro bar aqui, tem snacks, sorvetes. Legal que aqui também tem essas partes cobertas, que daí não precisa pagar, né? Já tá incluso na entrada que a gente paga ali. Você pode ficar de boa, nada um pouco, volta, descansa, renova o protetor porque precisa. Ambiente muito bom. Vale a pena vir aqui, curtir. A gente curtiu 1h30, eu acho, mais ou menos. Já foi bem legal. Como hoje o dia tá mais corrido, a gente vai sair almoçar agora, porque de noite a gente vai ter um passeio, vai ser um passeio diferente. Então a gente tá saindo almoçar. Mas dá pra ficar, acho que a tarde inteira aqui, a manhã inteira, porque é bem gostoso. Tragam bastante água, que a gente trouxe 2 garrafinhas e foi que nem água. Foi tão rápido que... Foi que nem água, literalmente. Mas bora lá agora, pegar a Shakira. Não tem banheiro aqui, é só do outro lado da rua. A gente vai ver se tem alguma água doce, pelo menos. Paga 2 mil pesos pra utilizar. Ah, paga? Pra nível de curiosidade, La Piscinita já é aqui, é bem do ladinho de Westview, só que lá tem menos atrativos. A gente viu que tem um trampolim, dá pra ver ali do outro lado. A piscina é praticamente a mesma. Se eu não me engano, a estátua de Poseidon fica daquele lado de lá. Mas enfim, dá pra acessar por qualquer um dos lados. O custo a gente não vai ver lá, mas normalmente eles igualam. Quando tava 8 mil aqui, que a gente pesquisou antes, lá também era 8 mil. Então provavelmente deve estar 10 lá também. Ou eles não subiram justamente porque tem mais atrativos, então pra ficar um pouquinho mais barato. O banheiro ali realmente a gente perguntou, são 2 mil pesos. Porém, se você almoça aqui no restaurante, porque o restaurante fica fora, no outro lado da rua, aí você não precisa pagar. Para almoçar hoje viemos no La Marina. Pra quem não sabe, ela se chama Rochelle Marina, então faz de usar o nome. Nada a ver, mas faz parte. Essa
parte que a gente não escolhe da nossa vida. A gente pediu uma entrada já de camarão, que já tá aparecendo aí pra vocês verem. Pedimos mais uma limonada de coco, ao todo 2 custa 14 mil cada uma. E os pratos foram 35 mil cada um. A Rô pediu Peixe grelhado com arroz de coco, que é muito tradicional daqui. Como o nome mesmo? patacones. Patacone, isso. Aqui é uma banana amassadinha frita, saladinha e é isso. E o Vi pediu um arroz de camarão, arroz Thai. Thai porque é meio tailandês, ele vem com curry, molho shoyu, e aí vem camarão e abacaxi, então docinho com salgado. Bora começar o passeio do entardecer. Coroninhas na mão já. Porque hoje... A gente pode levar bebida, tem colherzinho também, como no da lancha também tinha. Só a recomendação é que não beba quando for fazer snorkel, antes de fazer o snorkel, depois pode. E esse é um dos passeios mais legais, mais esperados e mais relaxantes, que é o entardecer, o pôr do sol. A gente fechou novamente com o San Andrés com o David. Olha a diferença de quando a gente veio aqui na Johnny Cay. Tava lotado, lotado, lotado. E agora é exclusivo pra gente. Fechou esse passeio. 100% nosso pra curtir. A gente vai ficar aqui por 30 minutos. Depois a gente parte pra mais um ponto, né? Pra aí de fato ver o sol se pôr. Que maravilha. Nossa, a diferença do lugar sem turista e com turista é absurdo. Uma história, a gente ama um lugar turístico, mas se tivessem turista é melhor ainda. Esse meio da ilha quando não tem ninguém. Ninguém não, né? Tem o amor da minha vida ali. Nem os trabalhadores da ilha estão aqui. Sensacional. Acho que a galera vai cansar de ficar falando sensacional, que incrível, nossa, top. Não tem, gente. Eu não sei outro adjetivo pra utilizar. Esse lugar é paradisíaco, gente. Aí você chega aqui no meio, tipo, todo esse gramado é... Aí só tem o som do mar agora, só o mar. O mar e umas gaivotas. Creme de la creme. Não sei o que falar, creme de la creme. Olha como é a parte que os turistas ficam sem ninguém. Entrei até aqui no bar, ó. Vou fazer o papel de um barman. Não tem ninguém pra eu servir. Olá, garota. Como posso te ajudar? Então, eu queria pedir pro senhor se inscrever no canal. Deixar seu comentário aqui se você tá gostando de San Andrés. Meu Deus. Se inscrevam no canal, deixem o like. Ativem o sininho para receber notificação dos próximos vídeos que serão tão legais quanto esse. Pedido entregue com sucesso, será? Será que o pessoal atendeu? Sim, vou dar uma fiscalizada depois. Agora encostamos aqui em Westview, mesmo dia, mesma parada. E agora a gente tá fazendo esse passeio e uma das paradas exclusivas é essa. A gente para aqui porque tem um navio naufragado aqui embaixo. Era um navio que levava drogas e aí ele foi pego pela polícia e ele tava parado lá perto do Recife, que tem ali na barreira de Recife, e aí trouxeram ele pra cá. E aí nesse mesmo ano que foi 84, eu acho. Nossa, não lembro. Faz tempo. Ele falou agora há pouco. 42 anos. Aí vocês fazem as contas aí. Vocês fazem as contas, que eu não me lembro. Ele falou que esse mesmo ano teve um furacão. E aí esse furacão destroçou ele e ele afundou aqui e tá afundado até hoje. Vamos ver se dá pra ver daqui. Agora o sol saiu um pouquinho, mas dá pra ver resquícios ali embaixo, né? A gente vai mostrar melhor agora com a GoPro, aí dá pra gente mergulhar e mostrar. Tô bem ansiosa porque, enfim, é uma coisa diferente, legal, que eu nunca fiz, que é ver um navio naufragado assim de cima. E a gente vai fazer com o snorkel, tem um aparelho de snorkel que tá incluso. Dá pra usar colete, que é o caso que o Vi está utilizando. Todo mundo tá utilizando, só a Michelle vai sempre, porque ela nada muito bem. E bora lá. Pequinho. Amigos, finalizando um momento maravilhoso, um dia maravilhoso para comemorar o aniversário da Rorô, mas agora vem um momento muito triste. A gente não queria que esse momento chegasse. Nós não tínhamos como evitar, é impossível. Chegou a hora. Vamos nos despedir da Shakira. Demos a última volta com ela, demos um último shot com ela, completamos o tanque.
É, ela tá chorando aqui, ó. Aumenta o som aí do YouTube. Ela tá triste. Mas é isso, galera. Amanhã cedo eles vêm buscar a Shakira. Utilizamos ao total 23 mil pesos de combustível. A gente encheu o tanque 2 vezes, não tinha esvaziado por completo. Um valor muito ok. O pacote que a gente fechou com o David já tinha incluso 3 dias de moto. E como a gente sabia que a gente estava numa localidade afastada, a gente pagou mais 2 diárias. A scooter é automática, então foi muito de boa. Eu não dirigi, só o Vitor dirigiu. Acho que foi de boa, né? Foi. A gente fala sempre, tá falando num tom de triste, mas mais pela brincadeira, questão da Shakira. Mas foi muito tranquilo. Foi muito cômodo ter a moto. Então a gente aconselha, se você vai pegar uma hospedagem, como a gente falou, um pouquinho mais afastada, como é a nossa, a gente aconselha que você pegue uma moto ou um mule, algum dos dois. E fica aqui o desafio. Quem vier para San Andrés e alugar com o David, San Andrés com o David, nos marca lá no Instagram. Mas tem que ser a Shakira, tá? Tem que ser dourada. Já fala com o David, fala, David, eu quero a scooter dourada, igual o Vitor e a Rocher. Eu quero a Shakira. Eu acho que eles vão estranhar quando nós batizamos, inclusive fizemos amizade, que também alugou uma Shakira. Exato. Tá aparecendo o print na tela aí pra vocês. Assim, ó, alugamos uma Shakira, porque acho que todas as deles são douradas por causa da logo, que é dourada também. Enfim, se você alugar uma Shakira, posta lá. Estou com uma Shakira em San Andrés, estou com a Shakira em San Andrés, e marca a gente. Mas é isso, agora nos despedindo dela. A última volta foi dada. Foi muito bom. Obrigada, Shakira. Agora a gente vai acabar de arrumar as malas. Amanhã é dia de partirmos de San Andrés. Na verdade, a gente vai arrumar hoje, né? Hoje a gente vai dormir, porque ainda é meu aniversário. Eu não quero trabalhar, não quero fazer nada hoje. Vou deitar, vou descansar e aí sim, amanhã de manhã. Nosso voo é um pouquinho mais tarde. A gente vai direto pro nosso próximo destino. Então a gente não vai voltar pro Brasil. Então boa noite a todos e bora descansar. Para quem não sabe como é a vida de viajante, estamos aqui, ó, último dia da viagem aqui. Estamos comendo um macarrãozinho com atum enlatado. Bom demais, tá? E como é o nome desse? 4. Que é um refrigerante de pomelo. Tipo de pomelo, é. Tá bom? Uhum. Então tá bom. Mas é o que deu pro dinheiro comer, ué. Mentira, é que tinha ainda e a gente resolveu economizar e comer em casa. E tá tudo bem, tá uma delícia. Já com tudo praticamente pronto, últimos detalhes para partirmos da ilha de San Andrés. Tristeza. Foi bom enquanto durou. Novamente, economizaremos 23 mil pesos. Está com tempo, a gente vai de boinha e tal, né? Uhum. Já estamos no aeroporto, hora de partir, de nos despedirmos desse super paraíso. Foram dias incríveis aqui em San Andrés, a gente adorou conhecer, celebrar o aniversário da Rô e compartilhar com vocês um pouquinho de tudo que a gente viveu aqui. É óbvio que não dá para mostrar 100%, né, da experiência. Deixe de comentar qualquer tipo de dúvida que surgir. A gente vai responder todos os comentários. E agora com o coração partido, é hora de dar tchau. Já demos tchau pra Shakira, agora é hora de dar tchau de fato pra ilha. Hoje de manhã a gente comentou que saudade da Shakira. Já estávamos com saudade dela. Ficam alguns pontos positivos pra gente passar pra vocês. O primeiro que a gente foi um super acerto foi ter alugado a Shakira. Foi uma mão na roda, principalmente porque a gente estava hospedado longe. Então fica a dica, ou aluga um meio de locomoção ou fica o mais próximo possível da praia central. Até porque os passeios vão sair ali de perto, então é uma ótima localização. Outro conselho que a gente pode deixar é trazer uma GoPro, caso você tenha, caso conheça alguém que tenha, ou se não tiver, alugue uma, porque pode fazer diferença, tirar fotos legais, vídeos legais. Tem alguns passeios que já tem incluso, como mergulho por cilindro, as fotos e os vídeos embaixo d'água, mas é legal para não correr risco de perder o celular, de queimar. A GoPro é feita para isso, então facilita bastante. Alguns deles estão inclusos. Exato. Essa é uma outra dica. Contratem uma boa agência para fazerem os passeios, porque vale a pena. A gente viu uma galera reclamando que não foi tão bom, então pesquisem bastante. A gente indica o David, foi muito bom fazer os passeios com eles são super prestativos, tudo bem explicado, a gente já comentou sobre isso. Todos os passeios que a gente fez com eles, não tivemos nenhum tipo de problema, o atendimento é personalizado, pagamento para nós que somos brasileiros, eles aceitam Pix, então é muito fácil, né? Precisa chegar, converter dinheiro, e aí ir lá e pagar, aquele rolo todo, é muito fácil, já chega com tudo pronto, sabendo o que vai fazer em cada dia. Então nós indicamos o David, vamos deixar o contato dele aqui na descrição. Mesmo que não seja com
eles, procurem uma boa agência porque vale a pena, é uma experiência única vir pra cá, então precisa desse investimento. Exato. E eu acho que a última dica é não deixem de dar a volta na ilha, Nossa, nem total. que seja só pra ficar dando volta, porque a vista é... Maravilhosa. Quase saiu o palavrão. E assim a gente encerra esse vídeo com essas dicas que a gente foi dando ao decorrer do vídeo, mas agora a gente tentou compilar ela para vocês. O cartão de turismo, lembrem deles, quando vocês entrarem na ilha, se apresentar agora, a gente apresentou ali na imigração, a gente pode levar ele com a gente. Achei que entregava e não pegava mais, mas a gente só mostra, eles dão abaixo aí pra vocês, então não perca, é muito importante. Agora bora embarcar. Não deixem de se inscrever aqui no canal, comentem, curtem esse vídeo e a gente se vê no próximo destino. Tchau, tchau!